sou grata a Sobradinho, eu amo Sobradinho. Sobradinho é a minha cidade natal. Eu nasci na Paraíba, mas Sobradinho é a minha cidade. É aqui que, assim, que eu cresci, a minha trajetória na área da educação foi toda em Sobradinho. Eu tenho, assim, eu sinto aqui em Sobradinho, meus amigos, só eu e minha irmã que moramos aqui. Mas eu tenho uma família, são os moradores de Sobradinhos, que são bastante, assim, que me tratam com tanto carinho, com tanto respeito, que eu falo, se eu sair e cair na rua, todos me socorrem e me acolhem. Porque Sobradinho é a minha vida, é Sobradinho. Em homenagem ao aniversário de Sobradinho, o Canal Memorial da Cultura Serratense e o Ecomuseu Pedra Fundamental lançam a websérie Memórias Serranas. Venham com a gente conhecer um pouco mais da nossa história. Eu sou paraibana, da cidade de Itaporanga, cheguei em Brasília nos anos 60, vim de Pau de Arara. O meu pai, carpinteiro e sanfoneiro, foi nos encontrar quase chegando em Brasília. A primeira cidade que eu conheci foi a Cidade Livre, hoje no Clube Bandeirante. Lá nós moramos assim, mais ou menos uns 2 anos. Depois nós fomos morar no seminário Nossa Senhora de Fátima. Meu pai trabalhou lá na construção do seminário. Então era um barraco dentro da área do seminário. Eu fui criada com as freiras, com os padres. Estudei no colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, hoje lá do Sul, colégio de madeira. O Pau de Arara era um caminhão que transportava as pessoas que migravam dos estados para a construção de Brasília. Foi, assim, eu não lembro muito porque era criança, mas demorou 20 dias. As pessoas, nós chegamos aqui em Brasília muito cansada, porque a gente vive numa região muito pobre, à procura assim, de uma vida melhor. Foram 20 dias muito cansativos. Quando nós já estávamos chegando, meu pai veio em 57 e nós em 60. Foi assim muito cansativo, mas nós tínhamos uma curiosidade, conhecer a cidade de Brasília. Meu pai, na metade do caminho, meu pai foi nos encontrar, ele era sanfoneiro. E foi uma surpresa muito grande quando o caminhão Pau de Arara parou e ele entrou tocando a sua sanfona. As lágrimas, minha mãe chorava e a gente não entendia nada, porque surpresa, 3 anos sem ver meu pai, e foi aquela alegria, e meu pai entrou cantando. Eu penei, mas aqui cheguei, viajando no Pau de Arara, só trazia a coragem e a cara. E essa música, assim, até hoje, é o meu hino, a lembrança que eu tenho de criança, a chegada a Brasília. Mas nós tínhamos assim, muitas curiosidades, porque meu pai falava assim que as casas eram de madeira. Como construir uma casa de madeira? Se nós morávamos na casa de taipa, né? Era curiosidade. Nós chegando na Cidade Livre, fomos morar com meu primo num barraco de 2 andares. Nós ficamos assim encantada, subia e descia, corria, e era novidade. E lá nós moramos assim 2 anos. Depois meu pai foi trabalhar no seminário Nossa Senhora de Fátima, que estava no término da construção. E lá os padres nos acolheram, construíram um barraco e nós ficamos lá durante uns 5 anos morando. Depois a obra acabou e meu pai veio para Sobradinho, comprou um lote e construiu o nosso barraco. Mas eu fiquei com as freiras internas, porque eu já estava tão acostumada, eu queria terminar o meu primário.
Minhas irmãs vieram e estudaram nos colégios de Sobradinho. Eu nunca estudei em Sobradinho, mas a minha vida foi toda em Sobradinho. A Rua do Mato, a gente atravessava, tinha um córrego para gente chegar à Rua do Mato. A gente atravessava com água no joelho para chegarmos até lá. E depois a Percal não tinha o quilômetro 18, tinha uma venda. Não tinha casa lá na Percal, só assim, na região assim que a gente passava da estrada, era o quilômetro 18. Então, os carros vinham da fábrica de cimento, que ia para o plano, era ponto de parada. Então a gente pegava os caminhões e ia para o plano de carona. Naquela época a gente podia pegar carona, não tinha perigo. E era mais assim, as casas ficavam afastadas. O Catingueiro, sim, o Catingueiro era serra, a gente quase não entrava e descia carro lá. Os carros iam até a serra e a gente descia a pé. Porque ela ficava, a escola era uma casa. E tinha um morro, ficava embaixo dos morros, cercado por um morro, o Catingueiro. Essa era a escola mais difícil, de mais difícil acesso, era o Catingueiro. O Ribeirão tinha uma fazenda próxima à fazenda do Ribeirão. O Ribeirão tem só uma escola pequena, ficava na beira da pista. O fazendeiro, ele falava que as casas ficavam distantes da escola. Tinha só a casa do fazendeiro e a escola. Então a água era de poço artesiano. E os alunos vinham distantes, chegavam assim, cansados. A gente tirava água do poço, podia lavar os pés, para entrar na sala de aula limpinhos, né? Aquelas crianças carentes, muito carentes. Era assim, a única fazenda que tinha lá era do seu Geraldo. Então a fazenda dele era maior, do seu Paulo. Às vezes a gente ia a festas, mas a festa era de viola. Música sertaneja, assim, noite de luau, a gente ia lá para as casas, né? Eles faziam comida assim, aquelas comidas gostosas. E a gente passava a noite ouvindo moda de viola. Sodeso era um clube assim, era o point de Sobradinho, era o Sodeso. As festas, assim, os bailes de carnavais, o baile da cidade era o baile mais famoso de Sobradinho, era o baile da cidade. Então, assim, contratava os conjuntos, como Esquema 6, Raulinos, que era de Brasília, Esquema 6 e Raulinos. E a festa era a festa de gala. As mulheres vestiam seus vestidos longos, seus sapatos altos, suas bolsas penteadas, passavam dentro do salão, se arrumando para o baile. Tinha convite, a administração, era a prefeitura, né? Distribuía os convites para as personalidades de Sobradinhos. E a gente se conseguia para entrar também no baile, porque realmente era muito bom o baile. Era uma noite assim, festiva. Aí depois foi assim, surgiram as boates. E uma das boates que eu me lembro, primeiro era a boate Vogue. Era também, os clubes, passou a fase dos clubes, havia a boate. Aí já tinha os DJs, as músicas diferentes, né? Mas assim, os cantores, os convidados, lembro do 15º aniversário de Sobradinho, se não me falha a memória, o cantor Vanderlei Cardoso. À época, o show não tinha só 10 ainda, a época do show era na quadra 8. Onde tem aquela divisão, a quadra 8 dividida em duas partes, né? Onde é aquele ponto de táxi, a festa ali fazia os cantores, recebia os cantores. Também, uma coisa que eu lembro bem de Sobradinho não tinha padaria. A primeira padaria de Sobradinho foi fundada pelo Sebastião, chama-se Padaria do Sebastião. A primeira padaria. Não tinha mercado, tinha armazém. Armazém vendiam tudo, gêneros alimentícios. As lojas mais antigas de Sobradinho eram a Loja Vencedora, que vendia tecidos, ali na quadra 8. A Casa Bezerra também era outra loja de tecidos. E tinha do seu Antônio, que vendia roupas prontas, chamava de confecções. Vendia de tudo, sapato, roupa. Então o Bazar Barreto, que até hoje resiste, né? É um bazar completo, que vendia de tudo.
Essas eram as lojas mais, as primeiras lojas de Sobradinhos. O cinema, que é o Cine Alvorada, também as escolas. O Colégio Sobradinho foi o primeiro. Igreja, a católica, que quando eu cheguei em Sobradinho, que era de Madeira, escola Nossa Senhora, era Igreja Nossa Senhora de Fátima, da quadra 8. E das evangélicas, a primeira igreja evangélica foi a primeira igreja batista, e a do Nazareno, que resiste até hoje. Do Jardim de Infâncias, que assim, os 3 jardins mais assim, que tinha em Sobradinho era o Santa Rita de Cássia, que funcionava da quadra 8, também só tinha uma sala de aula, era o Jardim Santa Rita de Cássia. E o São José de Madeira, o das Freiras. E o João Arbex, que eu trabalhei, que era convênio da Secretaria de Fundação Educacional, mas era convênio com a maçonaria. Aí depois que acabou o convênio, aí fundou o Jardim 1. Chegamos aqui, nós não tínhamos um cinema, tínhamos um casarão ali na descida da quadra 10, direção do Sodés, era onde tinha um cinema. Um cinema que era uma casa comercial e depois veio a ser um armazém. E assim, eu não frequentava, não tinha idade, tinha uma curiosidade imensa, não tinha. Depois foi feito o Cine Alvorada, o famoso Cine Alvorada, que não tinha matinês, depois veio a ter as matinês, a gente frequentava. E Sobradinho era tão bom, que aos domingos nós tínhamos o privilégio de descer de rolimã, da quadra 12 até a quadra 10. E assim, era muito bom, brincávamos de queimada, no meio da rua, não tinha o excesso de carro. Então era uma cidade boa de se morar. Estudei no Nazareno, Escola do Nazareno, uma escola boa. E assim, depois mudei para a escola classe número 5, que era ali na quadra 9. Frequentava o Sodesa, que era o sonho de toda menina da minha idade. Então nós íamos para as matinês, que começava geralmente às 4 horas. E o máximo era até às 8 horas. Mas para nós era como se fosse uma noite inteira de festa. Então, assim, os namorados, né, tinha... Depois das matinês passaram a vir os bailes. Eu tive o privilégio de ter meu baile de debutante no Sodés. Ainda sou da época do baile da debutante. Então, assim, toda menina sonhava em passar por isso. E eu tive, assim, na época, eu não tinha muitas... Meu pai, minha mãe não tinha muitas condições. Mas eu fui privilegiada por algumas pessoas, amigas, que me deram esse presente. Então, vestido, pagar a inscrição... E fui premiada, porque eu fui sorteada para participar do baile. Era um chique imenso, você não imagina. E assim, eu acho que foi uma época muito boa. Eu gosto muito de Sobradinho. Por aqui estou até hoje. Eu acho que eu não saio mais de Sobradinho, porque Sobradinho me recebeu muito bem. E hoje eu sou apaixonada por Sobradinho. Eu sempre assim trabalhei que a professora da pré-escola, ela é uma atriz, ela é professora de música, ela é tudo, né? E eu sempre gostei desse meu lado boneca, esse lado infantil. Então, na minha sala de aula, eu cantava, eu dançava, eu contava histórias, né? E minhas crianças, meus alunos, os pais até participavam. Eu chegava na escola, a entrada era com música, não só música infantil. Se o pai é nordestino, então vamos fazer entrada hoje com forró. Se nasceu no Goiás, vamos cantar música caipira. Então as crianças participavam, assim, tudo, o trabalho era tudo através da brincadeira. Eu falo assim, brincar é um direito da criança. Então todo o aprendizado é na fase da brincadeira, do lúdico. Então, como lembrava, então, nós trabalhávamos com projetos. Festas juninas. Então, vamos projeto tudo sobre
as festas juninas, a origem, tudo da base da brincadeira. Na semana, comidas típicas do Nordeste, danças típicas, né, das festas juninas, os santos, e eu sempre me fantasiava. Assim, Emília, contava as histórias, então me fantasiava de Emília. E dramatizava, e as crianças também eram personagens. Todos eram Emília, todos eram o Visconde. Eu cantava e dançava muito, eu sempre gostei de cantar e dançar. Então, a minha aula, assim, o aprendizado era todo através da música, da imitação, das brincadeiras. Quando eu falo não sério, sério. Porque era tudo assim, por isso que eu tenho essa dificuldade de falar. Quando eu estou em sala de aula, quando eu estava na minha sala de aula, eu me transformava num personagem. Então eu já entrava na sala de aula vestida de um personagem. E minhas crianças, por isso que as crianças gostavam muito, porque a criança, ela aprende muito através da observação, da imitação e o dançar, o cantar. Era isso que atraía as minhas crianças. Acho que eu fiquei conhecida como a professora que trabalhava, sempre trabalhei no lúdico. Eu sou, na época, proepiana. Eu trabalhava com Piaget, porque Piaget, ele sempre viu a criança como um todo, a parte cognitiva. Então ele nunca dei nada pronto para as crianças. Eu apenas dava, assim, criava situações para que eles aprendessem, não, assim, nada pronto. A minha sala era rica, criava um ambiente rico. E aí nós através dos objetos, através de tudo que tinha na minha sala tinha os cantinhos. Eu separava o cantinho da arte, o cantinho do livro, a casinha que a gente chamava assim, casinha da boneca, mas era uma casinha onde eles desenvolviam atividades familiares. O lar, tinha um pai, tinha mãe, então eles fantasiavam de pai, de carpinteiro, de marceneiro, tudo, transformava assim a vida real, o lúdico na vida real. Tinha as atividades coletivas, que era a música, as histórias, e tinha as atividades em grupo. Mas tudo através dos jogos e brincadeiras. Eu nunca trabalhei do abstrato, é o concreto. Então, assim, fazia festas, os aniversariantes. Hoje é o aniversariante do dia. Aquela criança, ele era a personagem principal daquele dia. Então a gente fazia um trabalho, eles confeccionavam uma lembrancinha, e na hora, através da imaginação, falava assim, agora aqui nós vamos cantar o parabéns para o aniversariante. E vamos fazer de conta que está a mesa, está o bolo, era uma festa temática. E todo mundo cantava os parabéns, depois assim, o aniversariante vai partir o bolo. Ele imaginava que estava partindo o bolo, distribuía para cada um dos amigos, e todos distribuíam o presentinho, e cada um fazia um presentinho. E no final do semestre, eu fazia uma festa temática para aqueles que nunca teve uma festa de aniversário. Eu sempre fui assim, todo semestre fazia uma festa temática, com bolo, com música, com danças, né? E eu fazia com eles, escolhia qual o tema, qual a festa, o tema da festa. Aí nesse dia eu me fantasiava de uma personagem. Emília, era tudo baseado nas histórias infantis, os personagens de histórias infantis. Carlitos, que eu, né, falava dos desfiles, eu me fantasiava, tudo que meus alunos, nas festas, eu fantasiava igualzinho a eles. Eu dançava todos, tanto os que tinha especiais, para mim eram todos iguais. Então, a minha experiência maior é com a pré-escola. E lá que eu me sinto assim, chamo até a escola da Pereira. Eu tenho até uma brincadeira, eu tenho uma escola. Porque todos os pais, assim, a comunidade de Sobradinho, a maioria foram meus alunos. É por isso que eu sou conhecida.
com tia Pereira. Assim, eu estou há quase 30 anos aposentada e onde eu chego eu sou reconhecida. Se eu sair na rua, aí às vezes assim, nem lembro. Professora Pereira, tia Pereira. E assim, quando eu saio, em abril, eu fui assistir uma peça lá no Centro Cultural, no CCBB. E eu estou lá no hall conversando com as amigas, aí de repente para um jovem e fala para mim: a senhora é a professora Pereira? Eu falei: sou. Eu fui seu aluno. Aí eu, sou aluno. Aí ele me agradece, aí eu falo: abraço. Aí ele já puxa o celular: vamos fazer uma foto. Então eu estou assistindo fotos, né? E desse dia, na peça, com a Denise Fraga. E ela começava a peça, eu até estava com a amiga Janilce, entrevistando a plateia. E por coincidência, ela me entrevistou. Aí perguntou a minha profissão, eu falei que era professora, eu contei a história do meu aluno, ela disse: eu vou contar a sua história no palco. E lá, quando ela estava assim, ela contando, fazendo um monólogo, aí ela conta a minha história. Aí para terminar a minha história, ela foi lá na plateia, abraçou um jovem e perguntou, ele disse para ele: você me perdoa por não ter te reconhecido? Ele abraçou e beijou, que é assim que eu faço. Eu te conheço de onde? Aí, então isso é gratificante. Eu me sinto assim, muito grata pela profissão, por ser professora, por até hoje ser reconhecida, que é muito difícil. E se eu voltasse, eu falo assim, se eu voltasse da outra encarnação, eu voltaria professora. Eu dei assim, é uma coisa espontânea. Eu chego e faço amizade do nada. Eu sou assim. Sou tímida, mas amo minha profissão, amo meus amigos, me sinto acolhida. Eu moro aqui no Beethoven há 13 anos. Então eu faço parte assim, daquele prédio, é uma família. Eu sou assistente social, eu sou amiga, faço parte da administração do condomínio e há um respeito muito grande com a minha pessoa. Então, basta isso, a vida é isso. É a vida, como dizia Posaguinho, é um sopro de um criador. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então estou sempre aprendendo com os meus amigos, com a minha família, com meus ex-alunos e com a comunidade de Sobradinho.